Bom, boa noite a todos. É sempre uma alegria a gente se reencontrar, amigos, né? Tantos rostos agradáveis, queridinha sempre aí. Todos são bem-vindos. Nós vamos... Volta um slide, por favor. Nós vamos falar hoje sobre essa passagem que está no Evangelho de Mateus, de Jesus, que ele diz que não só de pão vive o homem. Todo esse material está na obra Fonte Viva, no item 18, que ele chama não somente, né, do Chico Xavier, através do espírito humano. Vamos pensar um pouco, o que Jesus queria dizer com nem só de pão vive o homem? Porque, será que, ou nem só de pão deveria viver o homem? Quando vocês veem uns jovens no sinal, no trânsito, jogando uns negocinhos assim, para cima, e aí no final ele fica correndo de um lado para o outro, e de vez em quando alguém dá 10 centavos, 20 centavos, etc e tal, e aí quando ele junta ali o dinheiro do lanche, ele para e vai lanchar. Aí ele fica parado, de bobeira, depois ele junta mais um pouco, se ele comeu, está encerrado o dia. A vida dele é arranjar 10, 15 reais para fazer uma refeição e daqui a pouco ele está preocupado com outra e resolveu isso. A vida dele se resume àquilo. Isso é uma situação extrema. Mas será que a nossa vida, de uma forma geral, não é isso? Como que a gente tem conduzido nossa vida? Será que toda a nossa preocupação é simplesmente arranjar um dinheirinho para ter uma refeição? Tudo bem, Sebastião? Boa noite. Boa noite. Será que toda a nossa preocupação é arranjar um dinheirinho para fazer uma refeição e um teto? E a gente passa 5, 10, 20, 30, quando olhar a gente já está com 50 anos e o que é a vida? O que a gente fez? O que a gente usou do tempo da nossa vida? Quando Jesus faz isso aqui é um alerta. Olha só, olha como você está conduzindo a tua vida. E aí o Emmanuel, ele vai trazer para nós uma série de situações para a gente refletir. Porque a verdade é o seguinte, quem olha só para o pão, é óbvio que a gente tem que comer. Não dá para ficar com fome. Não estou dizendo que é para a gente ficar com fome. Não estou dizendo que ninguém vai dormir na rua num frio desse. A gente precisa ter o agasalho, o alimento, etc. Mas não é isso. O que ele está dizendo é que a gente vive para a vida material. Só para a matéria, para conseguir as coisas da vida material. Sem nenhuma preocupação com o outro aspecto. Vocês querem ver? Passa aí. O Emmanuel diz assim, ó, ilustrando essa... Ele tem uma série de frases. Vamos ver. Não somente o agasalho que protege o corpo. Muito bom. Nesse momento, todos nós, né? Está todo mundo aí quentinho? Graças a Deus, né? Mas não somente o agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. A nossa alma está agasalhada com informações, ou a nossa alma é totalmente desprotegida. Então ele chama a atenção de que a gente se preocupa em agasalhar o corpo, mas a gente não tem nenhum cuidado com o nosso espírito. E o nosso corpo, pode ser que ele possa, por uma felicidade, viver 90 anos, 100 anos, mas ele vai se extinguir. Mas a nossa alma não se extingue. Não tem fim. Não tem fim. E se ela está doente, desagasalhada, despreparada, então ele já começa mostrando o seguinte, a gente faz um esforço enorme para o preparo do corpo, mas a gente não cuida nada da alma. Absolutamente nada, ou muito pouco. Vamos ver outra frase que o Emmanuel coloca aqui? Posso passar? Por favor. Olha só.
não só a beleza da máscara fisionômica, a pessoa cuidar da aparência, né? É bom a gente se apresentar limpo, bonito, saudável, é bom, as pessoas em volta gostam, a gente embeleza o ambiente, o zelo, o cuidado, a limpeza, isso é importante. Então, não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e a nobreza de sentimentos. Eu vejo pessoas lindas de aspecto e horrorosas de sentimentos. Pessoas capazes de fazer toda sorte de absurdos. São pessoas horríveis. Eu vou contar uma história ao contrário. Eu já trabalhei numa época e numa empresa, e aí vinha uma pessoa que trabalhava numa instituição que se relacionava com a empresa que eu trabalhava, e chegou lá no dia, era uma senhora, gerente. Ela era uma pessoa, assim, fisionomicamente horrorosa. Ela era muito feia, mas muito, muito feia. Tá bom, aí você toma aquele choque de ver uma pessoa tão feia. Aí você começa a lidar com ela, conversar com ela sobre o trabalho, etc e tal. Daqui a pouco você não percebe mais a feiura dela, porque ela era uma pessoa tão educada, tão gentil, ela se torna bonita, tão agradável, tão competente, isso mesmo. Ela se tornou, em meia hora, em 20 minutos, a feiura dela sumiu. Ela era uma pessoa linda, porque ela era educada, porque ela era competente, porque ela era gentil. Porque, sabe, a gente, não, tudo bem, isso aí eu posso resolver, etc. Então, o que o Emmanuel chama a atenção é o seguinte: a gente tem muita preocupação com a nossa aparência física, mas a gente não tem preocupação de ser mentiroso, de ser invejoso, de ser mau, de passar o outro para trás, de causar uma dor violenta na outra pessoa. Quer dizer, então, tem pessoas que, quando elas morrem, desencarnam, parece que elas estão muito bem, mas não, são pessoas feias. São pessoas muito feias de coração. Isso é digamos hoje, existe muita gente assim, que cuida muito da aparência física, mas não tem nenhum zelo pela sua condição emocional, moral, afetiva, no trato consigo mesmo e com seus semelhantes. Então, o Emmanuel ele chama atenção a respeito da gente cuidar, sim, da nossa aparência pessoal, mas não esquecer de cuidar da nossa aparência íntima, porque é a que fica. É o nosso patrimônio. Quando Jesus diz para a gente ajuntar tesouro, esses são os tesouros. A gente está chegando no mundo espiritual pobre, sem recursos, exatamente porque a gente não cuida de nada disso aqui. A pessoa sabe que é errado, mas ela faz. Ela é mais forte que ela. Ela sabe que vai machucar outra, mas ela faz. Então, é isso que o Emmanuel chama a atenção. Tem outras frases. Machuca o próximo. Exatamente. A pessoa, quando ela é boa, ela se machuca também. Exatamente. Perfeitamente. Olha só, aqui ele usa uma expressão da época, não apenas a eugenia, que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa a maneira. Ou seja, tem muita gente, hoje as academias estão cheias, não é verdade? Todo mundo quer malhar para ficar com o corpo sarado. Quando chega no Rio de Janeiro, lá nessa época de verão, todo mundo quer ficar com barriguinha, tanquinho, não sei o que lá. Um esforço enorme, horas e horas e horas de malhação, correndo no meio da rua, correndo na academia. Então, não apenas para ficar bonito, tá bom, isso é saudável. Eu não estou aqui condenando quem vai à academia. Mas esse esforço de educação dos músculos também se educa a maneira de se comportar? Qual é o esforço que se faz com relação ao comportamento? Infelizmente... Às vezes fica até doente. É. Às vezes fica até doente. De tanto esforço que faz para manter aquele corpo. Fazer o corpo. Mas mudar um mau hábito, né? Não faz esforço nenhum. Então, esse é o ponto crucial que ele chama atenção. Tudo bem, você quer cuidar do corpo? Ótimo, perfeito. Mas você está cuidando do seu coração?
Você está cuidando da sua emoção? Você está cuidando dos seus hábitos? Passa mais um. Aqui ele diz, olha, não somente a cirurgia, muitas vezes a gente tem algum problema de saúde e, obviamente, às vezes precisa fazer uma cirurgia para corrigir um determinado problema, um defeito orgânico. E aqui é interessante, porque quando ele, e aí ele diz, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Quando ele fala de cirurgia, é bom a gente